Jesus vindo à Terra hoje, qual denominação ele pertenceria? Zeus, saduceus, todos foram colocados numa mesma cesta entre várias outras religiões da época de Jesus, na qual ele ignorou a todas e falou que o caminho, a verdade e a vida era ele, e a pedra angular foi colocada sobre Pedro, e a partir dos discípulos e apóstolos foi difundida a Igreja de Cristo. Se você chegasse para um discípulo de Jesus do Novo Testamento e dissesse para ele assim: você foi na igreja ontem? Ou vamos na igreja? Ele não faria ideia do que você está falando. Essa frase para ele não faria sentido. Cara, talvez você tenha entendido igreja errado. Vamos lá. A Bíblia, igreja não é um lugar. Igreja não é um prédio. Agora, o que é igreja, então, nas Escrituras? E olha, eu tô lendo junto com a liderança esse livro, Cartas à Igreja, do Francis Chan, um livro muito provocativo. Na introdução, ele diz algo interessante. Olha a proposta dele. Ele diz assim: imagina que um homem caiu em uma ilha e por algum motivo ele está isolado nessa ilha e ele tem só uma Bíblia. E ele começa a ler aquela Bíblia, não tem nada para fazer, lê a Bíblia, só que ele nunca viu uma igreja, ele não conheceu uma igreja. E aí, de repente, no Novo Testamento, Jesus, o personagem principal desse livro, inaugura uma tal de igreja. E aí, em Atos, essa igreja se espalha por toda parte. Depois, as cartas às igrejas, Apocalipse, ele também fala com as igrejas. E aí ele fica ansioso, eu não vejo a hora de voltar para a civilização para conhecer essa tal de igreja que eu vi aqui, que eu li nesse livro. E aí ele é resgatado e ele chega na sua cidade. E aí ele procura, ele fala para as pessoas: me leva numa igreja, eu quero conhecer a igreja. E eu te pergunto, se a gente levasse ele em um culto das nossas igrejas, ele ficaria decepcionado ou ele ficaria satisfeito porque o que ele está vendo é igual ao que ele leu no livro? Gente, o que é igreja segundo as Escrituras? E eu quero te mostrar em Efésios capítulo de número 2. Paulo usa 3 ilustrações para falar o que é igreja. Olha só, aqui Paulo está falando para gentios e judeus, que agora não tem mais gentil, não tem mais judeus, mas na cruz ele fez um só povo, a igreja. E olha as ilustrações que ele usa. Verso de número 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. A primeira ilustração que eu quero te mostrar que Paulo usa é uma família para o Pai. Ou seja, gente, igreja não é um lugar aonde você vai, não é um prédio aonde você vai. Igreja é uma família que você pertence. Então, um discípulo do Novo Testamento não entenderia você falar: vamos lá na igreja. Eu gosto muito da frase que meu amigo pastor Carlito Paz repete com frequência: igreja não é um lugar para você frequentar, igreja é uma família para você pertencer. E por que Paulo usa essa ilustração da família? É porque agora, como um discípulo de Jesus, você tem o DNA do Pai. Você é chamado para ser parecido com o Pai. Segundo, você tem herança agora. Nós somos os herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E terceiro, diz sobre a nossa relação uns com os outros. Nós somos irmãos, irmãs. Gente, irmão, irmã não é um jargão. Ô irmão, ô irmã, não. É literal, porque eu e você, nós oramos Pai Nosso. Então nós somos da mesma família. Será que nós estamos sendo igreja? Olha o que ele diz no verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. A segunda ilustração que Paulo usa para a igreja é um corpo para Cristo. E aqui diz respeito agora sobre as nossas diferenças. Entenda uma coisa, igreja não é uniformidade. Todo mundo igualzinho. Vamos vestir todo mundo igual, vamos cortar o cabelo todo mundo igual, vamos falar todo mundo igual. Não. Igreja é unidade. É todo mundo diferente andando como um só homem. E aí ele usa essa ilustração. Paulo expande essa ilustração em outros textos, dizendo: cara, cada um de vocês é um membro do corpo. Um é o olfato,
o outro é a boca, o outro são as mãos, e o outro é o pé, e o outro é um órgão aqui de dentro. Cada um tem uma função, cada um é diferente. Igreja não é o ajuntamento dos iguais. Igreja é o ajuntamento dos diferentes andando em unidade, cara. Com essa ilustração, não existe você ir assistir uma pregação e ir embora para casa. Nós só somos igreja de verdade quando a gente participa daquilo que está acontecendo. Cada parte do meu corpo tem uma participação. Agora, você já parou para se perguntar como, cara, que um corpo todo diferente consegue cumprir uma missão, sendo que cada parte é diferente uma da outra? E aqui diz respeito a mais uma característica da igreja. Todos ouvem o cabeça. Olha, esse dedinho aqui, ó, apesar de eu não ser tão habilidoso com ele, ele ouve o cabeça. O dedinho do meu pé ouve o cabeça. O coração está sendo controlado pelo cabeça. O estômago pelo cabeça. Todo o meu corpo ouve somente uma fonte, o cabeça. Sabe por que muitas vezes não tem unidade? Porque cada um está fazendo a sua vontade. Agora, o que é a igreja? Todos esses diferentes, com diferentes dons e habilidades, ouvindo da mesma fonte, Jesus Cristo. E aí ele termina o capítulo 2 de Efésios dizendo assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ele termina com a terceira ilustração, sabe qual é? Um edifício, um templo para o Espírito Santo. Cara, igreja não é feita de tijolos, igreja é feita de pedras vivas, discípulos de Jesus. Eu e você somos a igreja. E aqui é algo importante, você não é igreja. Eu não sou igreja, nós somos a igreja. Porque nós cometemos dois erros, gente: achar que o prédio é a igreja, vamos lá na igreja, e achar que eu sou a igreja. Não. Você sozinho não é a igreja e aquele prédio não é a igreja. Nós somos a igreja. Essa relação é a igreja. Ou seja, quando essa pedra viva tá junto com a pedra viva aqui do Eric, tá junto com a pedra viva da Val, tá junto com outra pedra viva, nós formamos o templo do Espírito. E ali há uma manifestação do Espírito Santo. E é lindo porque como é que é um edifício aqui nessa época? Era feito de pedras. E tinha uma pedra que era a principal, que era a pedra de esquina, que era a pedra angular. Por que ela tinha que ser perfeita? Porque todas estariam alinhadas a ela, todas seriam iguais a ela. A pedra angular da igreja é Jesus Cristo. E quando que a gente não consegue encaixar uma pedra na outra? Quando a gente não parece com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, que é o processo de discipulado, né, que vai cortando as arestas, quanto mais parecido com a pedra angular, melhor a gente encaixa e forma esse edifício para a glória de Deus, que é a igreja. Se eu pudesse pegar essas três ilustrações e resumir em uma palavra, o que é igreja? Igreja se resume em uma palavra: nós. Igreja é quando eu abro mão de eu para agora ser nós e caminharmos juntos nessa missão. Igreja é uma família para o Pai, igreja é um corpo para o Filho, e igreja é um templo para o Espírito Santo. Cara, espero que esse vídeo tenha abençoado você e aberto seu entendimento e que você possa viver igreja. Eu queria te pedir uma coisa, deixa um comentário aqui, ó. Vamos comentar assim, ó: nós somos igreja, ok? Não é eu sou igreja, nós somos igreja. Deixa esse comentário aqui se você viu até o fim. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino aqui das notificações para chegar para você quando tiver um vídeo novo. E também, claro, curte esse vídeo, pega o link, manda para todo mundo. Uma coisa legal é você tirar um print, colocar nos seus stories esse vídeo pra gente divulgar para todo mundo, para as pessoas terem a mente aberta e começarem a ser igreja de verdade. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Em Atos nós podemos ler e ver todas as práticas iniciais dessa igreja primitiva que nós tentamos praticar até o dia de hoje. E seguindo os meus conteúdos, principalmente na rede vizinha que eu deixei para vocês